Estamos aqui de volta, 7º anos. Vamos dar continuidade com o assunto que nós estamos estudando, que é a composição do ar. Tá? Então, dentro desse contexto de composição do ar, o ar apresenta algumas suas características. Né? Então, a atmosfera ela precisa existir, ela é essencial para que a gente possa ter uma temperatura aqui ideal no nosso planeta para que a gente possa sobreviver. Tá? E isso nós dizemos que é fundamental para a manutenção da vida, né? A questão aí que envolve as atmosferas. A atmosfera, desculpa, certo? Então a composição da atmosfera também, essa questão da composição do ar atmosférico, ela vai variar muito dependendo aí de alguns fatores, tá? Esses fatores nós chamamos aí de clima, temperatura, altitude, né, em determinadas regiões. Isso influencia muito, né, a questão aí da manutenção, a questão da disponibilidade de situações para que a gente possa viver bem aqui no ambiente em que nós habitamos, beleza? Então essas interferências aqui, geralmente, elas são causadas pela ação humana, tá? Então essa questão aí que nós podemos citar, quais são as atitudes do homem para que ele possa, de certa maneira, interferir na atmosfera, interferir na composição dos gases que compõem o ar atmosférico. É a questão das queimadas, das poluições, das atividades industriais, né? Entre outros fatores que são causados aí pela ação humana. Por isso que a gente sempre pegar aí um exemplo, a gente sempre diz, olha, é proibido queimada, porque quando queima qualquer matéria orgânica, ela libera gás carbônico, e o gás carbônico ele vai ficar aí na atmosfera, podendo alterar então aí a quantidade dele, e isso não é legal, beleza? Pessoal, então vamos falar então um pouquinho sobre essas questões da composição do ar e as suas propriedades. Então a questão aí nesse momento é sobre o ar rarefeito. O que é um ar rarefeito? É aquele em que ele vai diminuir a quantidade de oxigênio. E isso pode ser refletido diante de algumas situações, por exemplo, altitude. Quanto mais alto você subir, por exemplo, numa montanha, nas cordilheiras, né, você vai então tornar esse ar bem menor a porcentagem de oxigênio nele. Então ele vai se tornar então um ar rarefeito, né? Então isso significa que você vai ter dificuldade para a respiração. Aqui nós temos um exemplo aqui de um alpinista, né, no topo de uma montanha. É óbvio que para que ele possa respirar aqui, ele está tendo um pouco de dificuldade porque o ar está com rarefeito. Então rarefeito significa quanto mais alto, eu estou citando esse exemplo mais clássico, básico, né, menos quantidade de oxigênio está dissolvido no ar atmosférico, portanto maior a dificuldade para a respiração. Uma propriedade do ar também é a questão que envolve aí o peso, certo? O ar ele tem peso porque o ar é uma matéria, certo? Então se você for observar aqui no exemplo uma bexiga vazia e uma bexiga cheia, é lógico que a bexiga cheia ela vai estar mais pesada do que a bexiga vazia, uma vez que dentro dela foi colocado o ar. Nesse sentido, o ar ele sofre expansibilidade para ocupar ali o espaço dentro da bexiga, mas ele vai ter um peso maior devido à questão que envolve aí a propriedade do ar. Então todo o ar tem peso, beleza? Então observe aqui na régua, né, a bexiga vazia e a bexiga cheia. Aqui nós estamos percebendo que a diferença então da régua é devido ao peso do ar que está dentro da bexiga, beleza? O ar também
ele tem expansibilidade. O que é expansibilidade? É a capacidade do ar ele poder expandir-se em todos os locais. Por exemplo, dentro da cozinha da sua casa, tem ar expandido em todo o espaço da cozinha, né? Quando você abre um vidro de perfume, você sente lá o cheiro do perfume longe. Por quê? Porque o ar expande-se, ele carrega as moléculas, né, químicas que formam o aroma do perfume. Aqui nós temos no exemplo aqui um churrasco, né, aqui na grelha. Se a gente consegue sentir o cheiro gostoso, né? Somente agora, nessa época que a carne está um absurdo, né? A gente nem sempre está podendo fazer essas situações acontecerem do churrasco, mas você sente o aroma, porque o ar está expandindo, carregando as moléculas químicas que estão exalando ali da carne que está sendo assada, certo? Então, a expansibilidade, a propriedade do ar, né? Que o ar tende a aumentar o seu volume, ocupando todos os espaços disponíveis, ok? E aqui o exemplo do perfume de novo, né? A expansibilidade, o ar ocupa todos os espaços, você consegue então sentir aí o aroma do perfume devido à expansão do ar em relação ao espaço em que você está. O ar também executa propriedades que nós chamamos de compressibilidade e elasticidade. Compressibilidade, você consegue diminuir o ar, o volume do ar, você consegue comprimir o ar. Por exemplo, eu consigo, engarrafar todo o ar que está dentro expandido dentro da cozinha. Né? Isso significa eu tenho como comprimir isso daí, porque o ar ele tem esse poder de compressibilidade. Observe aqui, ó, no exemplo da seringa, o ar está totalmente, né? O ar ele pode só empurrar essa parte aqui, ó, do centro da seringa, eu vou poder comprimir esse ar, mas ao mesmo tempo, se eu soltar aqui a ponta do dedo, né, o que vai acontecer? Ela vai retornar para trás, ó. Então, ou seja, vai ter aí o que nós chamamos de elasticidade, tá? Então o ar ele pode ser comprimido, compressibilidade, e ele tem a capacidade de ocupar todo o espaço que ele estava anteriormente, elasticidade. Beleza? Então também é uma propriedade do ar, compressibilidade e elasticidade. Observe aqui no exemplo, ó, o ar comprimido, né? Você diminui a quantidade, ele está expandindo, ele está dentro de todo o espaço da seringa. Se eu apertar ali com a ponta, colocando a ponta do dedo na seringa, eu consigo compressibilidade do ar. Se eu soltar, ele volta esse embolo central novamente devido à propriedade de elasticidade que ele tem, ok? Beleza? Vamos ver um videozinho também agora, para que a gente possa compreender melhor ainda essa questão do ar atmosférico, ok? Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender sobre o ar. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal da Pro, deixe um like e ative o sininho de notificação. O ar está em toda parte ao nosso redor. Está no solo, na água, dentro do corpo dos seres vivos. E apesar de não conseguirmos vê-lo, nem tocá-lo, nós podemos perceber a presença do ar quando as pipas levantam voo com o movimento do ar ou quando as folhas das árvores balançam com o vento, com o ar. O nosso planeta Terra apresenta uma camada de ar chamada atmosfera. Ela ajuda a controlar a temperatura do nosso planeta, mantendo-o aquecido. A atmosfera também funciona como um filtro para os raios solares, nos protegendo da radiação. O ar é formado por nitrogênio, por oxigênio, que é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, e gás carbônico, que é utilizado pelas plantas na produção do seu próprio alimento, que é a fotossíntese. O ar não tem forma definida. Observe esses objetos.
Esse balão, essa boia, o ar que preenche esses objetos assume o formato de cada um deles. Podemos observar também que o ar ocupa espaço. Olha esse menino, ele está enchendo um balão de festa. Observe que conforme ele vai soprando, o balão vai ficando maior. E o formato dele se altera porque o ar ocupa um espaço. E podemos dizer também que o ar tem peso. Faça essa experiência usando um cabide e um balão de festa. Amarre o balão em uma das pontas do cabide. Você irá perceber que o cabide vai se inclinar para o lado que o balão estava cheio de ar. Isso prova que o ar tem peso. O ar também exerce força na superfície do nosso planeta. Essa força é chamada de pressão atmosférica e varia de acordo com a altura de um local em relação ao nível do mar, ou seja, de acordo com a altitude. Nas regiões como praia, a pressão atmosférica é maior. Já no alto das montanhas, a pressão atmosférica é menor. Então, quanto maior a altitude de um local, menor a pressão atmosférica. E essa pressão pode ser medida por esse instrumento, o barômetro. E o vento? Você sabe o que é um vento? O vento é o ar em movimento. E o ar se movimenta porque quando a superfície da Terra é aquecida pelo Sol, o ar quente sobe para as camadas mais altas da atmosfera, empurrando o ar frio para baixo. Esse movimento de sobe e desce das camadas de ar produz o vento. No início dessa aula, vimos como o ar é importante para nós. Porém, os veículos como carros, ônibus, caminhões, liberam gases tóxicos na atmosfera. Por isso, são considerados os principais poluidores do ar. Muitas indústrias também lançam essa substância no ar, causando poluições. E as queimadas realizadas para retirar a vegetação também liberam gases tóxicos, poluindo o nosso ar. O ar poluído prejudica muitos seres vivos, inclusive nós, causando doenças respiratórias. Além disso, o excesso desses poluentes na atmosfera faz com que ela absorva ainda mais o calor do Sol, elevando a temperatura média da Terra, ocasionando o aquecimento global. Mas algumas atitudes podem contribuir para evitar a poluição do ar, como dar preferência aos transportes coletivos para a bicicleta, evitar queimadas, plantar mais árvores e as indústrias colocando filtros nas chaminés. Muito bem, crianças, beijos e até a próxima aula. Então, pessoal, entenderam certinho? Eu recomendo que vocês leiam as camadas, né, da atmosfera, que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, certo? E veja aí o que acontece em cada uma delas, beleza? Então espero que vocês tenham entendido, que o professor possa ter contribuído com essas informações para vocês e vamos ficar por aqui. Até a próxima, um abraço a todos vocês.